gente, aqui é a Rafa Fustanha. Eu vou comentar com vocês sobre o filme que eu assisti nos cinemas nesse final de semana com a família. Eu sempre escolho um filme e esse filme foi Armageddon Time. Esse filme, ele é a vida do diretor chamado James Gray. Ele é o diretor que fez Os Donos da Noite, fez Era Uma Vez em Nova York, um diretor super famoso de origem judaica e que ali conta a sua história. Diferente de alguns filmes que tem essa história do diretor, como o último do Kenneth Branagh, que eu não curti tanto, esse é uma história lindíssima e talvez um dos filmes que eu mais tenha gostado esse ano. Entraria numa lista de top 10 ou top 20 dos filmes que eu mais gostei desse ano, porque eu achei extremamente comovente, principalmente pelo tema que aborda, que é o do privilégio e das pessoas que foram oprimidas e viraram opressoras. Eu vou comentar com spoiler sobre essa história aqui com vocês agora. Se vocês quiserem saber a opinião da Amanda, que foi na cabine de imprensa, né, pelo site, eu vou deixar aqui na caixa de descrição, tem sempre pra vocês curtirem também por lá, que a gente tem sempre a Gisele e a Amanda falando pra vocês em texto mesmo o que acharam de alguns filmes que elas conseguem ir nas cabines. A Gisele, no caso, vai nas cabines online, e a Amanda tem ido pra mim nas cabines presenciais, que eu não tenho conseguido ir por causa do outro trabalho. Bom, vamos lá então falar do Armageddon Time. Primeiro, por que esse nome, Rafaela? Armageddon vai se passar na época em que o Ronald Reagan, um pouquinho antes, foi eleito. Então, ainda na década de 80. O Ronald Reagan, quando ele fez a campanha dele, ele falava muito que se ele não ganhasse, os americanos estariam perto do juízo final, que seria o fim dos tempos. E aí, por isso, foi intitulada essa história de Armageddon, que seria os fins do tempo. Eu sei que pra gente, quando eu fui chamar minha mãe pra ver o filme, ela falou: Rafaela, eu odeio filme assim, de ficção, não sei o que lá, ficção científica. Ela achou que era um filme assim, tipo, sabe, aquele que tinha o Bruce Willis ali, Tyler, mas não tem nada a ver com isso. É uma história muito sincera, com erros e acertos desse diretor e sobre a infância dele. E uma coisa que é bacana de dizer é que você imagina o quê? Que vai contar essa história inteira, que é só a parte bacana, que ele fez coisas legais e que ele hoje em dia é super bem sucedido. Só que não é dessa forma que ele conta a história. Primeiro ele vai se apresentar como Paul Graff, que é vivido pelo ator Banks Repeta, que tá maravilhoso no papel. Estuda numa escola pública, a família dele é de classe média baixa, ela não é nem uma classe média alta, assim, não. E ele estuda, os avós dele são de origem judaica, eles vieram fugidos na Segunda Guerra, né, enfim, dali dos locais, não sei qual foi o país que eles vieram, mas enfim, agora eu esqueci, foi Polônia? Não lembro. Bom, eles vieram fugidos e foram morar nos Estados Unidos. O avô dele nessa história é ninguém mais, ninguém menos do que Anthony Hopkins, que tá sempre excelente, é chovendo molhado dizer que esse cara é maravilhoso. E ele tem um carinho muito grande pelo avô, mas ao mesmo tempo esse personagem é um anti-herói. Ele é extremamente, ele enfrenta o pai e a mãe, ele não respeita ninguém, e na escola ele é nada menos do que insuportável com o professor. Por mais que o professor seja chato, ele não tem nenhum respeito com o professor. Ele tá sempre fazendo brincadeira, desmerecendo o cara, indo pra coordenação. E ele ainda consegue fazer amizade com um menino chamado Johnny, que aí tem o papel do... Cadê o nome dele aqui? Que eu achei ele sensacional também. Que é o Jalen Webb. Esse menino já tem uma história diferente da dele. Enquanto o Paul tem uma família estruturada, com pai, mãe, um irmão, avós. Então assim, tem uma família, final de semana os tios vão comer com eles e tudo. O Johnny não tem. O Johnny tem um irmão que foi na Flórida para servir o exército. A mãe e o pai dele morreram e ele vive com uma avó que já tá ali na sua fase senil, sem saber muito o que tá acontecendo, e ele não sabe nem se o menino tá fazendo coisa certa ou coisa errada. Ali no ambiente que ele vive, ele conhece muitas pessoas que não praticam coisas éticas, ou no bom da palavra, legal. Ele já foi reprovado na escola e ele sofre o preconceito, né, da época, eterna infelizmente, né, até os dias de hoje isso acontece, por ser uma criança negra. Dentro da escola, o professor pega muito mais no pé dele do que até no pé do Paul, ainda que pegue também no pé do Paul porque ele é insuportável, mas sempre tem um peso 2 para tudo que o Johnny faz. Você assistindo o filme, você entende que o Paul, ele já teria, de qualquer forma, um imã para tudo que é de errado. E aí, o Johnny entra como essa figura de que ele não tem a família estruturada, de que ele tá ali no meio de pessoas que não são legais e que aí, obviamente, ele acaba se envolvendo com algumas coisas que não são bacanas. Então ele leva um cigarro de maconha pro menino fumar dentro da escola, ele
faz várias coisas erradas durante o tempo, mas também é interessante a gente perceber o quanto o Paul também tem ideias que não são legais, totalmente erradas, e acaba levando também o Johnny pra esse outro lado que não é legal, e acaba que, lógico, que quem vai se dar mal sempre é a pessoa que não tem a família estruturada, que é negra e que não tem ninguém pra protegê-lo. Só que o Paul, ele tem um medo muito grande do pai que bate nele. Bater nunca é a solução pra nada, ainda mais do jeito como o pai dele o espanca. Mas o pai, né, de pouco estudo, é um encanador. Inclusive, ele não era uma pessoa benquista pela família da esposa, que é vivida pela maravilhosa Anne Hathaway. Uma mulher que tenta dar conta da casa, ainda trabalha como presidente ali da escola do filho, e ela quer se eleger ali dentro da associação e tudo, mas o Paul não ajuda em nada. O irmão dele mais velho tá sendo um exemplo pra casa, porque ele acabou de ir pra uma escola particular tão importante, que é a mesma onde a família do Donald Trump tem suas raízes. Tem uma cena emblemática onde a Marianne Trump, que é a irmã do Donald Trump, ex-presidente, faz um discurso. Ela é interpretada brilhantemente pela Jessica Chastain. Ali naquele discurso a gente entende que eles têm todos os privilégios do mundo e que as mulheres que são mais ricas ou, enfim, as mais abastadas, elas podem o que elas quiserem, enquanto as mais pobres têm que servi-las. São discursos importantes e colocados de uma forma muito inerente, porque ali a gente vai ver que os judeus também sofreram quando chegaram nos Estados Unidos através das falas do avô do papel do Anthony Hopkins. Ele vai conversar com o neto que após ele se formar e ter as melhores notas, de nada adiantava se o sobrenome dele era judeu, e as pessoas, quando ele ia para o processo seletivo, diziam pra ele: fulano, você com esse sobrenome a gente já tem um monte de... Ele falava o sobrenome judaico. A gente não precisa de mais nenhum aqui. Não querendo saber se ele era apto ou não a desempenhar o trabalho, mas sim praticando ali uma xenofobia muito grande, porque ele tinha vindo, porque tinha vários judeus que tinham imigrado na época da Segunda Guerra. Para fazer com que seus netos fugissem disso, eles têm outro sobrenome que é utilizado, e ele acaba fazendo com que o neto, e eles juntaram as economias para que os dois netos estudassem em escolas particulares, onde eles fugissem dessa sina de terem sempre que lutar por um lugar ao sol, vindo de uma escola pública que não tinha nome e ainda tendo um sobrenome que não ia ajudá-lo em nada no mercado de trabalho. Enquanto os pais e os avós lutam, né, por oportunidades melhores para os dois netos, o Paul é exatamente essa criança que não tem a menor noção de que os pais e os avós estão lutando e tá jogando tudo pelo ralo. Ele só faz M no filme inteiro, ele é extremamente prolixo durante o estudo, ele não liga para estudo, e tem uma cena que dá mais raiva ainda, que a gente sabe que vai dar ruim, que ele inventa de roubar o computador da escola nova que ele está estudando. Ao mesmo tempo que ele também esconde a amizade dele com o Johnny, porque ele percebe que os amigos dele jamais o aceitariam sendo amigo de um menino negro. Ou seja, mesmo que o avô tenha dito a ele: você nunca esconda quem você é e tudo, ao mesmo tempo o avô também disse para ele se esconder mudando o sobrenome. Então ali tem um mundo que ele não está entendendo muito bem aonde que ele se encaixa. É um filme muito bacana, é um filme comovente, e o que eu gostei muito no final é que não mostra que, apesar dele ter feito tudo isso, ele virou uma grande pessoa porque ele queria ser artista. Não, a gente não sabe quem é que ele virou o diretor famoso, o roteirista premiado, nada disso. Ali o filme termina exatamente como se ele olhasse ali pro passado dele, e a gente fica num ponto de interrogação. Se a gente não lê depois mais sobre o filme, a gente não entende exatamente o que aconteceu com esse Paul. É um filme excelente, a minha nota pra ele é de Quindão, né? São 5 estrelas, 5 claquetes. Não deixa de assistir não se você tiver a oportunidade. Mais uma vez, destaca os papéis da Anne Hathaway, que tá maravilhosa. O cara que faz o pai dele é o Jeremy Strong, que também tá fantástico. E, como disse o Anthony Hopkins, né, é um show à parte. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.